Em 2018, de São Borja para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual Jesus. Olá, muito bem-vindos ao nosso programa Orson 96, toda quinta-feira, 21h30. É uma alegria estar com vocês novamente, dando sequência a esta série de programas que já passou de uma centena desde o início da pandemia, lá em 2020. E toda quinta-feira, 9h30, nós temos trazido aqui depoimentos, entrevistas, reportagens e diálogos informais com vários convidados. É sempre uma alegria. Saudamos a você que está em sua casa, está no carro, está no trabalho ainda e pode acompanhar pelo som ou pela imagem, ou ambos juntos, este diálogo que vamos trazer aqui. Ele é um professor, um grande educador, escritor, autor e grande amigo de longa data, muito voltado à educação. E autor de vários livros, e acaba de lançar mais um livro. E claro que, tendo o lançamento de mais um livro, a gente não pode perder a oportunidade de conversar com o autor sobre este livro que está sendo lançado aqui pela Casa Editora O Clarim, O Ser e o Existir na Visão Espírita, com o professor, educador, autor e palestrante Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, muito conhecido de todos nós e que está sempre conosco, estamos sempre travando intercâmbios. Nós fizemos aqui, inclusive, uma playlist de vários episódios sobre o livro Roteiro, mostraremos no final, mas vamos agora centralizar a nossa conversa com o professor Marcos de Mário. Bem-vindo, Marcos, que alegria, viu? A alegria é minha também, Orson. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Podemos conversar sobre mais esse lançamento, que eu mesmo, particularmente, né, que é muito difícil dizer qual é o livro que eu mais gosto daqueles que eu escrevi, mas pelo seu significado, realmente, esta obra, O Ser e o Existir na Visão Espírita, está entre os meus principais livros, com toda certeza. Então, muito obrigado pela oportunidade. O Marcos, por falar nisso, como autor, escritor de vários livros, e livros não exclusivamente espíritas, porque você publicou alguns trabalhos na área da educação também. Quantos livros publicados, Marcos? Ainda que não exato, mas aproximadamente, quantos livros já publicados? Pois é, você sabe, Orson, que eu mantenho, né, uma listagem, né, um controle sobre as minhas obras que são escritas e publicadas, e eu vinha falando em 35, mas aí, ao lançar o novo livro, né, eu revisei e falei, não são 35, são 37. Então, na verdade, hoje já são 37 livros lançados e que estão publicados. Que maravilha, né? É uma satisfação a gente ver os livros surgirem, serem publicados, estarem à disposição. O Marcos é muito presente na imprensa espírita também, com suas abordagens, muito presente aqui na virtualidade, com vários programas de entrevistas e palestras, como convidado ou como apresentador também, das suas abordagens sempre coerentes e lúcidas. Então, para nós é uma honra muito grande. Pois é, aqui em Matão, todo mundo sabe que existe a Casa Editora Clarim, fundada por Kai Barchutel. Inclusive, o Marcos tem outros livros publicados aqui pela Casa Editora Clarim. Não é o primeiro. E agora lança outro livro, mais um aqui no acervo de títulos da editora e de autoria do nosso Marcos de Mário, que apresentamos aqui hoje. O Ser e o Existir na Visão Espírita. É um lançamento, portanto, da editora
e é sobre este livro que nós vamos falar. O Marcos, agora conta para a gente como é que surgiu esse livro aí, Marcos. Bem, a história do livro teve início em 2019, quando foi publicado o último livro escrito pelo físico inglês Stephen Hawking, ao qual, inclusive, nós aqui temos um pleito de gratidão, porque ele teve uma vida exemplar, ele que teve uma doença degenerativa, nunca se entregou à doença, e no campo da física e das ciências de uma forma geral, realizou uma contribuição realmente enorme, ímpar, para a humanidade. Mas o Stephen Hawking sempre foi materialista e ateísta, ele nunca defendeu a ideia da existência de Deus. Nós devemos a ele a famosa teoria do Big Bang para explicar a origem do universo. E nessa sua última obra, ele dedicou o primeiro capítulo para defender a sua ideia de que nós não precisamos de Deus para explicar a existência do universo. Eu peguei, então, o livro, li, e me ative muito a esse primeiro capítulo, e quando cheguei ao final da sua leitura, eu disse a mim mesmo, tudo bem, ele tentou aqui dar todas as explicações a nível científico, do ponto de vista materialista, do porquê ele acredita que não precisamos de Deus. Eu tenho que responder isso daqui do ponto de vista espírita, para dizer por que nós precisamos de Deus. Mas a primeira ideia não era escrever um livro. A primeira ideia era escrever um artigo, um texto para ser publicado na imprensa espírita. Mas os amigos espirituais começaram aí, né, a intuir, a soprar ideias, e eu comecei a dizer, olha, eu tenho que responder. Então, o primeiro capítulo vai assim, Deus existe? Mas, para responder se Deus existe, tem que também discutir a questão da criação do universo. Como que o universo surgiu? Mas também nós temos que discutir quem nós somos, de onde nós viemos. E aí eu comecei a elaborar uma série de perguntas, e essas perguntas temáticas levaram a compor os capítulos, e os capítulos acabaram compondo o livro, para poder responder à luz do Espiritismo. Então, se Deus existe, como o universo foi criado, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, será que existe vida em outros planetas? E os ETs, os extraterrestres, existiriam? Qual é a visão do Espiritismo sobre todos esses assuntos? E aí eu fui escrevendo ao longo de 2019, na verdade o livro ficou pronto em janeiro de 2020, mas não foi possível fazer o seu lançamento por causa da pandemia, então teve esse compasso de espera, até que agora, no final de 2022, a Casa Editora O Clarim, então, pôde fazer o lançamento, e o livro, então, agora está aí à disposição do público. Que maravilha, né? Inclusive, a edição de janeiro de 2023 da Revista Internacional do Espiritismo, que tem a temática aí, Aflições, por que a matéria de capa, traz na sua contracapa exatamente o livro do Marcos como lançamento. Uma visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo e sobre o ser humano, a criação divina e a vida, trazendo respostas às grandes indagações históricas do ser humano. Inclusive, esses detalhes que o Marcos... Eu não tenho o livro em mãos ainda, estou apenas com a revista divulgando, e a gente fica sempre atento às notícias que surgem, daí o convite para o Marcos estar conosco, e realmente as perguntas que aqui estão, né? Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, são as perguntas sempre presentes. Para onde vamos? Somos ou não uma alma? Existe vida depois da morte? Por que sofremos? Seremos um dia plenamente felizes? Deus existe? Como explicar o universo? Outros planetas são habitados? E por aí vai. E o livro já está disponível, né? Então nós quisemos conversar com o autor, porque isso é altamente motivador para você que está nos ouvindo, para você que acompanha e conhece o professor Marcos de Mário, a sua linha de raciocínio sempre tão lúcida e sempre tão presente, também possa ter em mãos essa preciosidade lançada pela Casa Editora Clarim. Daqui a pouco nós vamos divulgar aqui como você deve fazer para adquirir, nós vamos projetar uma tela aí. Mas antes, Marcos, nessa sequência de perguntas e capítulos que compuseram o livro, quantos capítulos
foram necessários para responder a estas questões sempre presentes. Nós que estamos habituados, ouvimos essas perguntas desde que estamos no Espiritismo. Mas as pessoas que são novas estão ouvindo isso, talvez agora pela primeira vez. Quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual a finalidade de tudo isso? Quantos capítulos, Marcos, para responder tudo isso? O livro é composto por 20 capítulos. Não é muito. Não, realmente não. Começa, né, com Deus existe, que é a primeira pergunta, então, o primeiro capítulo, vai passando por todos esses temas que você citou, mas passa também, deixa eu ver aqui, olha, o que é a consciência, religião e ciência, quem está com a razão, os animais são seres espirituais, amor ao próximo é uma realidade, quem é Jesus? E, no final, eu apresento 2 capítulos que são muito importantes, que é o Para onde caminha a humanidade? E encerro o livro com outra pergunta, né? Existe esperança? Porque você sabe, né, Oscar, que muitas pessoas estão desesperançadas, achando que o ser humano não tem mais remédio, que a humanidade não tem mais conserto, mas a visão do Espiritismo é bem outra. Então, nesses 20 capítulos, eu procuro responder, vamos dizer assim, né, as principais indagações que nós, seres humanos, fazemos nesse embate que existe entre as ideias materialistas e as ideias espiritualistas sobre a vida, onde, claro, o Espiritismo se encontra. Então, são 20 capítulos, numa abordagem mais objetiva possível, trazendo muitos dados, muitas referências, para que o leitor, mesmo não sendo espírita, ele possa conhecer o pensamento espírita e, no mínimo, né, Orson, ficar em dúvida, né? Será? Porque essa é a proposta da obra, né? Pois é, eu estava vendo aqui na publicidade da editora, são 208 páginas, é um livro considerável, mais de 200 páginas, com 20 capítulos, e você está com o livro em mãos aí, Marcos? Sim, estou sim. Mostra para a gente. Olha aí. Olha aí que beleza. A obra aqui, ó. Então, tá ela aqui, ó. E dá um prazer muito grande, né, Marcos? É como se fosse um filho, né? Sem dúvida, não resta dúvida. Tanto que bate aquela ansiedade quando o tempo começa a passar, né, e a obra não é lançada, né, e você começa a conversar com a editora, e a editora responde, não, está na pauta, calma, provavelmente no segundo semestre e tal, né? E você fica ansioso para que a editora bata o martelo na data, né? Não, é agora. Tá? É como se fosse um filho, realmente, porque você escreve para que seus escritos não fiquem na gaveta, não fiquem desconhecidos. Claro que você elabora uma obra literária para que ela vá a público e que ela atinja a sua finalidade, os seus objetivos. Então, quando sai, é realmente uma grande alegria de ver que todo o trabalho realizado vai começar, então, agora a gerar frutos. Ô Marcos, e me diga uma coisa, voltando ao grande cientista que inspirou a obra, depois da leitura que você fez da obra dele, né? Você concluída a obra agora, publicada, está com o livro em mãos, inclusive, nós estamos aqui fazendo uma live sobre esse lançamento, estamos divulgando, estimulando os telespectadores a também conhecerem esse trabalho. Você olhando agora, você acha que conseguiu responder ao grande cientista? Pois é, Orson. Eu já li e reli, né? Aliás, como tinha feito quando da revisão da própria editora. E essa pergunta sempre passa por mim. Tá bom esse texto? Isso aqui é realmente uma resposta, né? Ficou claro, né? E, às vezes, eu confesso que, às vezes, tem aquele ímpeto, não, eu preciso reescrever isso daqui. Eu deixei de falar não sei o quê. Mas todo escritor tem que entender que precisa finalizar a obra. Né? Então, tem que finalizar. Mesmo que novas ideias surjam depois, ou comentários que os leitores façam levem você também a ter outros determinados pensamentos, mas eu acredito que a obra respondeu. E surgindo outras questões, esta ou aquela informação, bom, quem sabe, né, pode dar ensejo aí a um outro livro, né, a uma outra obra. Mas eu acredito que pelos dados, não apenas os espíritas
mas os dados culturais, científicos que eu utilizei na obra, eu acredito que o Stephen Hawking, quem sabe, agora já no mundo espiritual, porque ele já desencarnou, quem sabe ele está lá, de repente, lendo, pelo menos ele está pensando. Talvez ele fale, olha, o Marcos Demário não foi assim muito acadêmico, né, porque realmente não é o meu estilo, tá? Mas isso aqui dá o que pensar, até porque eu já sei que eu sou espírito, né? Então não tem como fugir. Aliás, eu lembro, Orson, uma vez na reunião mediúnica, em que o espírito se apresentou, lá através do médium, começou a dialogar comigo, e ele estava muito, mas muito queixoso, porque, segundo ele foi um pesquisador aqui no Brasil, mas laureado, né, um pesquisador que recebeu determinados prêmios, né, e que no mundo espiritual ninguém ligava para isso. Ele estava muito chateado, e como ele tinha sido materialista, ele tinha chegado à conclusão, então, que como ele estava lá abandonado no mundo espiritual, Deus de fato não existia. Então, eu fiz um raciocínio com ele, disse, olha, se o meu irmão é cientista, é um pesquisador, sabe que não pode fechar uma tese sem a mais ampla pesquisa possível. Você já visitou tudo o que existe no mundo espiritual? E aí ele respondeu, não, tudo não. Então, você não conhece tudo? Se você não conhece tudo, como que você pode dizer, ou como você pode concluir que Deus não existe? Tem um pessoal aqui que já me convidou para visitar aqui uma cidade. Então, você precisa ir, porque se você não for, você não sabe o que tem lá, o que eles vão lhe apresentar, para que você possa aprofundar a sua pesquisa. E só depois você pode tirar conclusões. Não é assim que se trabalha na ciência? E aí ele então disse, realmente, é verdade, eu não posso concluir minha pesquisa. Aí eles estão me dizendo que eu não sou obrigado a aceitar nada. Isso mesmo. Então tá bom, eu vou aceitar o convite. Eu vou conhecer o que eles querem me mostrar. Mas eu posso voltar aqui para dizer das minhas conclusões? Perfeitamente. Nós ficaremos aqui aguardando o seu retorno para as suas conclusões. Então tá bom, muito obrigado, você raciocinou muito bem. É isso mesmo, eu sou um cientista, vou lá pesquisar. E o espírito foi embora. Nunca mais voltou. Eu acho que as descobertas que ele fez da colônia espiritual mexeram de uma tal maneira com ele, né, que ele deve ter mudado todas as suas ideias. O livro O Ser e o Existir na Visão Espírita tem essa proposta, fazer pensar. Diante, então, dos fatos, dos fenômenos observados, né, fazer pensar. E para que o leitor, no final, responda para si mesmo, mesmo não acreditando no espiritismo. Bem, que essa doutrina dá o que pensar, dá. Que tem coisas lógicas aqui, tem. Então, por que não? Será que não é realmente verdade? Então, esse é o grande convite a todos os leitores. Que bonito, viu, Marcos? Que bonito. Você citou o referido cientista, o autor, e, naturalmente, durante a elaboração da obra, você, de uma certa forma, criou uma conexão com ele. Recebeu as suas vibrações, porque você estava se baseando no livro dele, referindo-se ao capítulo específico do livro dele, que lhe inspirou o novo livro, agora de sua autoria. E agora nós estamos falando dele novamente, quer dizer, esse espírito, de uma certa forma, está sendo novamente atraído, e não sei o que ele está pensando sobre isso, mas enfim, nessa elaboração dos capítulos, Marcos, esta fluência dos capítulos e seus conteúdos foi fácil, fluiu naturalmente, as ideias brotaram com facilidade. Como é que foi esse brotar das ideias no desenvolvimento do raciocínio? Quando me veio na mente, né, que teria que ser um livro e não um artigo para publicar na imprensa espírita, eu comecei a rascunhar, né, as perguntas naturais. Começando, então, com essa questão de Deus. Né? Então, primeiro capítulo, eu preciso tentar responder, né, se Deus existe ou deixa de existir. Ligado a Deus, claro, está a questão do universo, porque o Stephen Hawking aborda justamente isso. Né? Nós não precisamos de Deus para explicar o universo. Então, eu tenho que explicar o universo à luz da doutrina espírita. Mas aí eu estou tocando na vida
de uma forma geral. E ao tocar na vida, claro, eu tenho que situar o ser humano, que é a questão da alma imortal. Somos ou não somos uma alma imortal? E aí, Orson, eu comecei aqui a rascunhar as perguntas, né, os temas, né, que um estava ligado ao outro. E assim eu fui desenvolvendo. Ali, quando eu já estava mais ou menos lá na metade, com uns 10 temas, aí eu comecei a expandir e começou a me surgir na mente temas mas que também se ligavam a isso. Então, por exemplo, se nós somos uma alma imortal, como nos diz o Espiritismo, o que é a consciência? Como é que ela funciona? Porque a visão da ciência é uma, a visão do Espiritismo é outra. E essa questão dos animais, será que eles têm alma? Eles não têm alma? Como é que se realiza a lei da evolução? E aí, então, outros temas começaram a surgir. Na verdade, eu rascunhei mais de 20 temas. Mas aí eu concluí que seria demais. O livro acabaria ficando muito extenso e essa não era a minha intenção. E foi quando eu comecei, não, isso daqui também se liga a este tema, então eu posso tratar dentro dele, não preciso ter um capítulo específico para falar disso. E aí eu acabei chegando nesses 20 títulos, e aí comecei a desdobrar, e aí vieram os subtemas, né? Porque eu vi que não dá para escrever um capítulo de forma corrida. Né? Eu preciso primeiro estabelecer qual é o pensamento materialista, na sequência mostrar o pensamento espírita, e aí começaram a surgir os subtemas. Não foi um livro difícil de escrever, porque, na verdade, tanto tempo estudando o espiritismo e o conhecimento humano de uma forma geral, eu fiz quase que um resgate desse conhecimento, e agradeço muito aos bons espíritos que ficaram me intuindo, e eu comecei a lembrar da bibliografia. Tem o livro lá da Sueli Caldas Schubert, que ela trata do tema da mente. Tem a obra, e eu comecei a puxar. Claro, tive que fazer toda uma pesquisa, mas eu não lembro muito bem, mas eu acredito, Orson, que em 2019 eu escrevi o livro durante o segundo semestre. Ele foi escrito, e aí ficou pronto, e mandei para a editora, e aí foi só esperar a sua publicação. Perdão, Marcos, tive um probleminha aqui, já resolvido. Então, Marcos, é muito interessante, porque nesse universo de raciocínios, nesse universo de temas e de coisas que brotam, como eu disse a você, eu não estou com o livro em mãos aqui, não sabia dessa divisão didática dos subtemas dentro dos capítulos, né? E me diga uma coisa, a apresentação do livro, você convidou alguém ou você mesmo fez o prefácio, a apresentação foi feita por você mesmo? A apresentação foi feita por mim mesma. Eu até tinha pensado realmente em convidar alguém, mas cada escritor tem o seu jeito de trabalhar, né? E eu, quando idealizo a obra, por incrível que possa parecer para muitos, mas a primeira coisa que eu escrevo é a apresentação, explicando a ideia do livro. É a primeira coisa que eu faço para depois começar a desenvolver os capítulos. Então, eu escrevi logo uma apresentação, que depois eu revisei sei lá quantas vezes, né, ampliei. Mesmo assim, eu tinha o pensamento de convidar alguém para fazer um prefácio ao livro. Mas aí, eu cheguei à conclusão que a apresentação já apresentava muito bem a obra. Então, e eu tenho na minha esposa, a Marília está sempre... Ela lê, é a primeira a ler, né? Porque é a primeira que faz a revisão e me dá a opinião. Então, quando ela chegou para mim e disse assim, olha, está muito bom. Aí, bem, então acho que eu não vou convidar ninguém. Vai ficar com a minha apresentação mesmo. Então, ela é feita por mim, dando essa explicação geral sobre a obra e o seu objetivo. E a referência ao grande cientista, você faz na apresentação? Já de cara na apresentação, você já cita o cientista? Sim. Na apresentação, eu já cito o Stephen Hawking, a ideia dele, né, nessa sua última obra, e faço uma comparação, né, com o pensamento de outro grande cientista, que é o Albert Einstein, porque Einstein dizia que Deus, que Einstein era espiritualista, ele dizia que Deus não joga dados, e assim ele partia para explicar
universo. O Stephen Hawking usa na obra dele essa frase de Einstein para dizer que Deus joga dados sim e erra. Pois é. E foi aí que aí os juntos dois, inclusive, mostram que o pensamento espírita, ele, na verdade, segue a linha do Einstein e não do Hawkins. Mas sabe, Orson, nós temos que entender esse pensamento do Stephen Hawking, porque ele se posicionou de uma forma materialista e ateísta, porque na Inglaterra, muitas pessoas pensam que ele é americano, né? Mas, na verdade, ele é inglês. Então, na Inglaterra, existe todo um movimento capitaneado por vários cientistas que é contra a ideia da existência de Deus. Eles fazem anualmente campanhas pelo pensamento ateísta, ou seja, pelo pensamento de não acreditar na existência de Deus. Mas eles têm uma certa razão nessa campanha, porque, na verdade, eles combatem o Deus apresentado tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Protestante, que é um Deus que cientificamente não tem como ser aceito, que é o Deus antropomórfico, o Deus à imagem e semelhança dos seres humanos, um Deus da guerra, um Deus vingativo, um Deus que privilegia este ou aquele povo. Como cientista, normalmente ele é muito racional e baseado na observação dos fatos, eles não conseguem entender esse Deus e, claro, aceitá-lo. Como eles não têm nada para colocar no lugar, porque a ciência não sabe explicar, na verdade, a vida e o universo, ele vai, então, para teorias meramente materialistas, como é o caso da teoria do Big Bang, que diz que lá, num determinado momento, que eles estão discutindo isso quando foi, alguns dizem que foi há 13 milhões de anos, outros dizem que foi há 20 milhões de anos, enfim. Mas que em um determinado momento, toda a energia material ela estava condensada num único ponto, até que chegou o momento do Big Bang, ou seja, da grande explosão, e essa matéria que estava concentrada, ela então se espalha e dá origem ao universo e tudo que existe no universo. Claro que é só uma teoria, mas aqui fica uma perguntinha. Qual é a origem dessa matéria que estava lá aglutinada? E como que a explosão de matéria pode dar um universo que dá toda a impressão de ser lógico e que tenha uma inteligência por trás, porque tudo está disposto com exatidão em todo o universo. Então, foi a partir daí que eu começo a responder e mostrar, então, qual é a visão do Espiritismo a esse respeito, e que, na verdade, o Einstein é que tinha razão. Deus não joga dados. Mas é muito interessante o inglês dizer que Deus joga dados e erra. Que coisa! Eu não sabia disso, Marcos. É uma surpresa para mim, até interessante. Imagine só Deus jogando dados e errando, né? E você fez uma pergunta muito peculiar aí, aquele ponto de energia explodir, né? E gerar um universo lógico, né? Racional, né? É muito interessante tudo isso. Para você que está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre o lançamento do Marcos de Mário, seu novo livro, O Ser e o Existir na Visão Espírita, lançado pela Casa Editora O Clarim, aqui de Matão. Nós estamos conversando com o Marcos sobre isso. E esse livro teve origem numa frase, num artigo ou num capítulo do grande cientista inglês. E para você se situar, e para você que já está aqui desde o começo, reforçar a ideia, eu vou pedir para o Marcos repetir o nome do cientista e, igualmente, dizer a motivação que o levou a escrever esse livro. Por favor, Marcos. Então, vamos lá. Então, a base é o último livro que foi lançado do físico inglês Stephen Hawking, onde ele defende no primeiro capítulo que nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da ideia de Deus para explicar o universo. E onde ele diz que a ciência tem a explicação. E, de fato, ele tenta explicar isso no seu primeiro capítulo, mas eu contrapus, então, nesta obra lançada pela Casa Editora Clarim, a ideia
espírita, ou seja, a visão espiritualista. Agora, mais racional, que é a visão que o Espiritismo tem de Deus. Não o Deus, o velhinho de barbas, de barba branca, sentado num trono ladeado de anjos, tocando harpa e cantando hosanas. Esse não é o Deus que nós espíritas acreditamos, mas o Deus que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, como encontramos na questão primeira de O Livro dos Espíritos. E como ele afirma, né, o Stephen Hawking afirma no capítulo, né, se contrapondo à ideia de Einstein, ao afirmar que se Deus existe, né, ele joga dados e joga mal, que ele erra, né, porque teríamos coisas erradas no universo. Mas foi falta de visão dele, né, porque como conceber que o ente supremo, perfeição absoluta, fique brincando com a sua própria lei ao reger o universo? Isso é simplesmente inconcebível, não tem como ser assim. Então, a obra é um contraponto ao pensamento do Stephen Hawking. É interessante porque eu vou pleitear, Marcos, quando estivermos nós dois no plano espiritual, se tivermos essa possibilidade de fazer uma mesa redonda, o Marcos e o Stefan, e eu mediar os dois, porque um contrapôs a ideia. Vai ser muito interessante. Mas estou brincando aqui, mas vejam só, um cientista desse renome fazer uma afirmação dessa mostra que os nossos ângulos de visão sobre determinados assuntos são limitados em determinados aspectos, né? O homem tem uma inteligência fenomenal, mas mesmo assim não foi capaz de entender esse relato. Olha que coisa interessante. E o Marcos contrapôs à luz do Espiritismo, daí o nome do livro, né? O ser, o existir na visão espírita. Então, quanta coisa cabe dentro do ser. Quem sou eu, de onde venho, o que estou fazendo aqui, o existir, né? Esse continuar da própria vida que se renova diariamente, todo dia morre gente, todo dia nasce gente, e nessa imensa travessia das experiências, né, vem a visão espírita para nos trazer mais subsídios. Ô Marcos, eu já vou projetar daqui a pouco para quem quiser adquirir o livro, mas me diga uma coisa, dos capítulos que você escreveu, originário dessas perguntas chaves, qual é a que te chama mais atenção? É claro que o leitor, o telespectador, vai se interessar por uma ou por outra. Tem uma série de perguntas que ele vai encontrar no índice, naturalmente. E o índice está com as perguntas, Marcos, ou não? Sim, cada capítulo é uma pergunta. Começa, Deus existe? E aí, na sequência, como surgiu o universo? Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Por que sofremos? É possível ser feliz? Existem provas da reencarnação? Existe vida em outros planetas? E aí o leitor já chegou na metade do livro, são os 10 primeiros capítulos. Aí na sequência, podem os mortos comunicar-se com os vivos? E depois da morte? O que é a consciência? Religião e ciência, quem está com a razão? Os animais são seres espirituais? Como fazer valer os direitos iguais? Amar ao próximo, uma realidade? Quem é Jesus? E aqui o leitor chegou no 18º capítulo. E aí vem os dois últimos, e esses dois últimos capítulos é um olhar para o futuro, a partir do que o Espiritismo nos apresenta. Então, o capítulo 19 tem a pergunta: para onde caminha a humanidade? E o capítulo 20, existe esperança? Orson, se eu tiver que destacar um ou mais capítulos aqui da obra, embora todos eles sejam importantes, mas eu destaco justamente esses dois últimos. Para onde caminha a humanidade e existe esperança? Porque aí realmente eu abro o leque, né, para mostrar o que o Espiritismo nos entrega com a imortalidade da alma, a vida que continua depois da morte, a reencarnação, a lei de evolução, e para mostrar que nós estamos, sim, caminhando para dias melhores.
e que Deus está no comando de tudo. Então, meu destaque pessoal realmente é para os 2 últimos capítulos. Eu fiquei pensando nisso porque cada leitor, cada estudioso, cada pessoa que se aproxima pode se interessar por determinada pergunta, né? E eu ia perguntar exatamente o que você já respondeu. Você destaca os 2 últimos capítulos, porque a pessoa pode se interessar por um determinado ângulo, por um determinado foco. Então, você que está nos ouvindo aí, e sem prejuízo do livro todo na sua sequência de perguntas, há o destaque dos 2 últimos capítulos, que naturalmente vai despertar o seu interesse pelos demais, se você não seguir a sequência. Mas nós recomendamos que você siga a sequência naturalmente, porque forma toda uma sequência de raciocínios. Então, para você que está nos assistindo, se você quiser adquirir o livro, aí está o WhatsApp da editora, que você poderá fazer o pedido, exatamente mandando seus dados e manifestando seu interesse, citando o livro, né? Você pode fotografar aqui esta tela, você pode tirar um print da tela para ter essa informação com você, ou visitar aí a loja virtual do Clarim, que é onde você também pode adquirir pelo site, ou pelo WhatsApp, pela facilidade do WhatsApp, né? Ou fazendo virtualmente pelo site. Você poderá fazer o pedido aí do livro O Ser, o Existir na Visão Espírita, Marcos de Mário, Casa Editora, o Clarim, é um lançamento. Eu quero dizer aos amigos que eu e Marcos já tivemos oportunidade de fazer, como dissemos anteriormente, vários trabalhos juntos, né? Entre eles está a recente série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, Marcos de Mário e Orson Carrara, são 40 capítulos do livro Roteiro de Emmanuel, mais apresentação, são 41 episódios, ainda estão em apresentação, não foram concluídos ainda, eles decorrem durante todo o mês de janeiro e adentra fevereiro, então são episódios que comentam os capítulos do livro Roteiro. Por outro lado, nós gostaríamos de dizer aos amigos também que aqui está a playlist com todos os episódios, né? Você acessando o meu canal ou o canal do Marcos, você vai encontrar lá os episódios da série toda, todos os episódios disponíveis, que vão até o número 41, como dissemos. São comentários, são episódios de 30 minutos em média, e que toda a sabedoria desse livro Roteiro nós tivemos a oportunidade de comentar. Por outro lado, eu gravei com Marcos de Mário uma série de entrevistas também sobre vultos históricos, muito valiosa essa série, inclusive há outros companheiros também aqui na playlist, você vai pesquisar pela playlist Vultos Históricos, Marcos de Mário e outros, mas a maioria dos episódios, das gravações, foram com Marcos, estão à disposição ali grandes vultos da literatura espírita, da tarefa espírita, de pesquisas do próprio Marcos, engrandecendo aí a cultura espírita. Foi um trabalho que ainda não terminou, nós ainda gravaremos futuramente outros episódios, mas aqueles que já estão gravados aí estão. Então, Marcos, é uma alegria muito grande. Você gostaria de destacar algo mais aí da questão da vultos históricos ou da série do livro Roteiro? Fique à vontade. No Vultos Históricos, nós exploramos também, principalmente, né, aqueles espíritas que, ao longo do tempo, estiveram ligados a tarefas educacionais. Então, resgatamos a memória aí de um Ney Lobo, de um Walter Oliveira Alves, Herculano Pires, e Anália Franco, e outros, enfim, que são realmente vultos muito importantes do movimento espírita, que aqui no Brasil, de uma maneira ou de outra, alguns mais diretamente, outros indiretamente, estiveram ligados aí à educação, lembrando aqui o Pedro do Camargo, enfim, né? Está aí a playlist aí com todos os vultos que pudemos trazer. E essa série sobre o livro Roteiro realmente é uma obra sensacional e que não é um simples livro de mensagens. Aliás, fica aqui um alerta, quando se fala do Emmanuel, muitas pessoas consideram que as obras dele são obras de mensagens. Não. Roteiro é um livro didático, é um livro pedagógico, sabe? Ele parte para discutir
discutir, conversar conosco sobre quem somos, a relevância do espiritismo, o evangelho, e os capítulos vão se sucedendo de uma ordem lógica dentro desse raciocínio dele. Como outras obras, que é o caso, por exemplo, daquela série em que ele comenta o evangelho, que é a chamada série Fonte Viva, que começa lá com o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, que são obras que estudam, que interpretam as lições do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, que ninguém deixe de acompanhar essa série, roteiro, que é um caminho para encontrarmos, sim, a felicidade. O Marcos, eu deixei aqui para o final, propositalmente, né? O Marcos, como disse lá no início da nossa apresentação, o Marcos é muito voltado à educação, tem produzido muito material específico sobre educação, especialmente através do IBEM Educa, que é um canal de YouTube voltado à educação transformadora, escola inovadora, ensino humanizado. Há vários episódios compactos, há também outros voltados exatamente à educação. Marcos, quer comentar algo sobre o IBEM Educa? O IBEM Educa é uma organização não governamental que nós conseguimos criar em 1999, que, pelo menos por enquanto, encerrou atividades agora em 2022. O Instituto deu uma pausa, mas todo o seu conteúdo continua na internet, e nós continuamos aqui atendendo, e agora nós estamos produzindo novos conteúdos no campo da educação, mas que já estão sendo publicados no meu canal, né, o canal Marcos Demário. Mas os vídeos estão aí e nós estamos, assim, às ordens para entrar em contato, para responder, e tem muito conteúdo realmente ligado à educação, nessa visão mais espiritualista, humanizada e com vários projetos pedagógicos inovadores. Então, não deixem de conhecer aí no YouTube o canal do IBEM Educa. Muito bem, Marcos. Quero agradecer imensamente a você pela oportunidade desta noite, esse encontro, esse diálogo tão produtivo sobre o livro que você acaba de lançar, acabou de sair pela editora Clarim, O Ser, o Existir e na Visão Espírita. Algo mais, Marcos, que eu não perguntei, que você acha importante incluir? O lançamento sempre traz muita alegria, é começo de ano, nós estamos aí, um ano novo, e desejando sermos melhores diante dos desafios todos da existência. E temos aí o livro novo do Marcos Demário. O que você diria para o leitor, aquele que gosta de ler, a quem gosta de estudar, ao telespectador que nos acompanha? Que esse livro é uma boa pedida para o início do ano, porque justamente vai provocar essas reflexões sobre a vida. Afinal, por que nós estamos aqui? O que fazer para melhorar a nossa vida? O que o Espiritismo tem para nos trazer neste momento? E nós sabemos que, em todo início do ano, é normal as pessoas refazerem, né, seus sonhos e fazerem também promessas para o novo ano. Eu acredito que esse livro, O Ser e o Existir na Visão Espírita, vai ser um muito bom alicerce para esses novos ideais, essas novas promessas, mas lembrando que não podemos ficar apenas e tão somente na literatura, apenas e tão somente no conhecimento. Eu espero que seja uma obra que o nosso querido leitor, quando encerrar sua leitura, fechar o livro, que ele diga para si mesmo, não posso ficar apenas achando que o pensamento é muito bonito, eu preciso, na verdade, colocar em ação. E essa é a proposta do livro, de nos levar a novas ações à luz da imortalidade da alma que o Espiritismo nos apresenta. Marcos Demário, muito obrigado. Nossos cumprimentos à editora Clarim pelo lançamento da obra. Marcos é um autor bastante conhecido, como dissemos, tem outros livros pela editora, então é uma oportunidade muito valiosa de divulgação desse trabalho que continua, o trabalho editorial, o esforço dos autores em oferecer esses conteúdos que vão chegar às mãos, aos olhos, ao raciocínio do leitor, aquela pessoa que gosta de ler, gosta de aprender, gosta de aproveitar os raciocínios dos autores. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que nos acompanhou.
o nosso abraço para que você tenha uma boa semana, para que tudo esteja bem. Vamos prosseguir, porque a tarefa nos conclama ao trabalho de esperança, como disse o Marcos aqui em algum momento. Ainda existe esperança? Claro que sim. A vida é um mar de esperanças e trabalho para todos. Muito boa noite, muito obrigado a todos, fiquem bem e até breve. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual, que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.